Alô, boa tarde, Vinhas. Boa. Olá a todos vocês que estão aqui acompanhando um vídeo, mas essa oportunidade da gente compartilhar o que é a visão do corpo como uma pessoa, usando o método Feldenkrais e mais várias habilidades, né? No caso, quem vai trazer a história de hoje é a Gabriela Vinhas, que eu chamo de Vinhas, que vai se apresentar aqui junto com o caso, dizendo várias coisas. Eu só vou dar uma pincelada que ela fez a formação Feldenkrais ativa com a gente, fonoaudióloga, 10 ou muitos anos de trabalho como doula, vendo criancinhas nascerem e com trabalhos diversos aí na saúde, inclusive no SUS, recentemente, né, consultorias em cidades, etc. Trabalha numa clínica, tem a sua clínica privada em Brasília e também trabalha num hospital também em Brasília e vai poder falar um pouquinho disso. E, e eu chamei você para a gente conversar agora, Vinhas, porque quando você visitou a formação agora, depois de vários anos de formada, você foi lá visitar a gente, o que deixou todo mundo feliz. Lá em São Paulo, no Pailim, você contou desse caso, que eu acho que é fenomenal, fantástico, de uma menininha, né? De uma recém-nascida no hospital e como a equipe de fonoaudiologia ali foi solicitada para dar o suporte para a bebê que teve seus problemas de nascimento, que você vai contar para a gente, e como as abordagens mais típicas não deram conta do recado para as necessidades da bebê, normalmente dão, né? São estratégias que se usam e funcionam em todos os hospitais. Mas existem casos onde não funciona as abordagens mais típicas. E aí chamaram você, super vinhas ativar, e você foi lá com a sua sensibilidade e com o seu instrumental de Feldenkrais para ver, para conversar com essa pessoa recém-nascida de 1 ou 2 semanas, para ver por que as abordagens tradicionais do hospital não estavam dando resultado e ver o que você poderia fazer junto com ela, né? Então, esse olhar, a gente vai ter muito assunto para dizer sobre isso. Vamos ver o quanto a gente vai abordar hoje. Qualquer coisa a gente faz outras no futuro, mas ele é muito paradigmático, essa situação toda é muito emblemática para descrever o que a gente estuda, que é o corpo como uma pessoa e não um sistema biomecânico conectado a algoritmos biológicos de um cérebro-computador, né? Essa visão é o que costuma ser predominante ainda. E ela funciona até algumas situações e em muitas não. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a visão do que é uma pessoa, uma visão do que é o movimento integral de uma pessoa, de um corpo, que ele não é em pedaços, mas ele é um corpo inteiro e mesmo não é só um corpo inteiro, ele é uma pessoa inteira. E como as abordagens de saúde às vezes interagem com o corpo em pedaço, às vezes com um corpo inteiro, mas não a pessoa. E o que muda quando você interage com a pessoa, o corpo inteiro, né? Como é que os pedaços, como é que os subsistemas do corpo se expressam, se reorganizam quando você aborda a pessoa e o corpo inteiro, né? E as limitações de que quando você às vezes aborda pedaços, partes, subsistemas, eles não integram, porque não está abrangendo o corpo inteiro,
toda a lógica da vida e a lógica da pessoa, né? Então a gente vai conversar sobre isso. E o olhar da saúde. Você que tem um percurso longo atuando, né, na saúde, como eu falei aí, de clínica particular até o SUS, então você tem uma noção bem clara de qual é o sistema de visão de saúde e de corpo e de pessoa que predomina, né, nas várias instâncias, num hospital, na UTI, que é o caso que você vai dizer, tem um tipo de visão ali atuando. Quando você atua na clínica, é outro tipo de visão, na tua clínica. Tem algumas clínicas que pensam igual um hospital. Você tem uma outra visão. Então a gente vai, além do caso específico, a gente vai falar desse grande campo que é a visão da experiência humana nos sistemas de saúde. Isso no macro. E especificamente a gente vai falar sobre esse caso dessa menininha que você vai apresentar para a gente. Então, ó, eu vou tentar me segurar para deixar você contar o caso todo, que é a historinha legal. E aí depois eu vou fazendo perguntas. Eu vou tentar não ficar fazendo as perguntas muito no meio. Vou fazer uma ou outra só para clarear a história. Mas eu não vou mergulhar no assunto junto. Eu vou deixar você primeiro contar a história para gente. Então é isso. Eu sou, não falei, mas quem está acompanhando, a maior parte das pessoas que estão acompanhando a gente sabe, né? Mas tudo bem, eu sou o Hans Machado, que está aí na tela. Fundei o Núcleo Feldenkrais para, entre outras coisas, capacitar profissionais para que eles possam agir assim como a Gabriela Vinhas está agindo. Então, é uma alegria ver você assim, Vinhas, fazendo, relatando coisas como essas, que é digamos, é parte de uma conquista de vida para mim também. Além de para você e além da menininha, é para mim também, porque mudar o núcleo, fazer a formação e ver os frutos assim é uma alegria bem grande. Então, obrigado por estar aqui, minhas. Ah, obrigada, Rose. Estou super feliz de voltar, né? O bom filho a casa retorna, estou eu aqui retornando. É, eu sou, né? Então, eu sou Gabriela Vinhas, eu tenho formações várias na saúde, mas atualmente eu estou como fonoaudióloga num hospital, trabalhando no bloco materno-infantil, além da clínica. E aí, no bloco materno-infantil, a gente atua na UTI neonatal, UTI pediátrica infantil, né? Pediátrica e a maternidade. Então, a gente opera nesses três lugares, atendendo os bebês e as crianças. E a gente tem uma equipe, né? Atualmente eu sou coordenadora dessa equipe de fonos desse bloco materno-infantil, da nossa empresa, né? Que é a Cefom. E lá a gente tem um grupo de fonos que vão se alternando, e a nossa equipe é super boa tecnicamente. Mas de vez em quando surge um caso que vai desafiar a nossa formação, né? Porque a equipe basicamente é formada por fonos que têm uma visão tradicional, são ótimas tecnicamente, mas são tradicionais dentro das suas formações e usam técnicas que, no geral, vão funcionar, né? Que vão promover resultados dentro dessa visão fragmentada de corpo que a gente tem no sistema de saúde atual, né? Seja na rede suplementar, seja na rede pública, os profissionais são formados a partir dessa visão. Então, esse caso foi um caso que chegou para a gente de uma bebê que teve uma intercorrência intraparto, né? Então, quando ela estava nascendo, aconteceu uma, uma questão que diminuiu a quantidade de oxigênio no cérebro dela momentaneamente. Qual questão Ela teve um prolapso de cordão, que que é? ela era gemelar, ela é gemelar, né? E ela foi, a bebê, na hora de nascer, o cordão rompeu. Então, ela ainda não estava com esse aporte
de oxigênio, né, pela via respiratória, e aí teve um comprometimento do aporte no cérebro. E aí ela teve várias questões, então foi uma bebê que nasceu e teve as medidas iniciais, né, de apigar não boas, com Teve o desconforto quê? Desculpa. respiratório. Apigar, que é uma medida que a gente faz quando o bebê nasce, para medir algumas questões relacionadas a mesmo sinais vitais básicos ali, né, as questões, a gente tem uma medida de 0 a 10, e o dela não lembro quanto foi, mas uma bebê que claramente precisou de ajuda ao nascimento, né, com sinais de desconforto respiratório, etc., e foi para a UTI neonatal. E ela chegou lá e ficou se alimentando pela sonda, né? Então ela teve o aporte respiratório mecânico e o aporte nutritivo, nutricional, também mecânico, né, pela bomba com leite artificial pelo nariz. Ótimo. Eu não vou ainda perguntar, mas só para as pessoas que não têm o linguajar todo técnico ficar claro. Quer dizer, a menininha é gêmea, né? Nasceu, eram gêmeas, e ela foi a primeira ou a segunda a nascer? A segunda. Nasceu a primeira, é uma menininha, É o pergunto também, primeiro, nasceu a primeira primeiro, ou o primeira? primeiro. Nasceu o primeiro, quando ela foi nascer, rompeu o cordão umbilical antes dela ter saído da barriga, né? É, Então rompeu o cordão. Quando rompe o cordão, ela ainda não nasceu totalmente, né? Tá no processo do parto e falta, é o que você falou, aporte aí, né? Não chega alimentação para o cérebro, não chega oxigênio para o cérebro, não chega o sangue para o cérebro. Quer dizer, o sangue está chegando, não está chegando a nutrição, né? Respiratória e de alimento que vem da mãe, né? Não está chegando mais. Então, o cérebro não recebe oxigênio. E aí tem esse monte de problema que você falou. Então, a respiração não tá, nasceu, a respiração não estava natural e a alimentação não era possível natural. Então, digamos, entre diversos outros problemas que tem esse, que ela não respirava bem e não comia. Então, ela teve que se alimentar por sonda e apoio mecânico para respirar. Nascimento desafiador. UTI. E daí? isso. E aí ela foi melhorando, né? Então foi evoluindo o quadro que a gente chama, que é quando a bebê vai demonstrando sinais de que ela pode depender menos desses dispositivos, né? Então, tanto aí ela tirou, conseguiu começar a respirar em ar ambiente sozinha, demonstrando que ela, né, tinha conseguido fazer ter autonomia respiratória, então a fisioterapia respiratória conseguiu ter um êxito. E a fono, quando ela ainda continuou com a sonda, e a fono trabalhando lá intensamente, né, 4 vezes por dia, para trabalhar os reflexos orais dela, para que a gente conseguisse fazer uma retirada de sonda, né, nasogástrica para estabelecer uma alimentação pela boca, né, pela via oral, que é Então, algo muito importante. essas fonos é que são da sua equipe, que iam lá Sim. 4 vezes por dia. Era o pessoal da sua equipe. Você estava ou estava como coordenadora dessa equipe, é isso, no hospital? Isso. Eu fico mais na parte da gestão da minha equipe, né? Então lá eu atuo muito pontualmente quando preciso cobrir escala ou alguma coisa assim. O seu dia a É, dia não é estar lá na UTI, lá dentro, fazendo intervenções. A sua equipe não, faz isso. Quantas fonos tem na sua nós equipe? somos 9. Tem com você 9. Isso, Então tem as 8 que são as que estão lá dia a dia, nesse caso aí, 4 vezes por dia, iam lá uma ou outra, e lá faziam escala e estavam tentando ativar. A fisioterapia deu certo, voltou a respirar. É isso aqui já é interessante. A fisioterapia cuida da respiração. Então, o pessoal isso. os fisioterapeutas são os que cuidam da respiração. Não vou, quase que eu entro nessa questão daqui a pouco. E aí a fono é porque ela não está engolindo. Então a respiração está funcionando, a alimentação não. Então a sua equipe foi lá 4 vezes por dia, não tinha resultado nenhum, elas faziam o que faziam e nada.
Então, aí o que acontecia? Ela foi uma bebê com uma paralisia cerebral ali, né? Então, a gente tem uma questão do próprio sistema nervoso que é muito característico desses quadros de criança, de bebê com paralisia cerebral, que é não conseguir, por exemplo, controlar a própria saliva. Então, a saliva dela, ela escorria muito. E aí, para prevenir broncoaspiração, que é quando a saliva vai para o pulmão, né? Quando você não controla a sua deglutição, a saliva vai escorrendo e você pode ir para a via aérea. E isso é gravíssimo. Então, para prevenir broncoaspiração, a gente usava um remédio para diminuir a produção de saliva enquanto a gente continuava fazendo a fonoterapia com o objetivo que ela conseguisse, em algum momento, começar a engolir a própria saliva para a gente estabelecer via oral. Só que ela não apresentava nenhum reflexo oral. Então, não tinha isso, né? São os reflexos os reflexos nervosos mesmo da boca. Então, ela não Quais apresentava o são? reflexo, vou falar, ela não apresentava o reflexo de busca, né? Que é um reflexo primal. Então, se a gente passava o dedinho para virar a boca, se você passa em qualquer bebê, ele vai virar ou vai levar a língua, etc. Ela não apresentava nenhum. Reflexo de sucção também não. Então, os bebês, todos os bebês, assim, né, neurotípicos, quando a gente coloca o dedo dentro da boca do bebê, ele vai apresentar uma movimentação de língua acoplada em palato, que é o céu da boca, e vai fazer a movimentação para sugar, né? Que é um instinto básico de sobrevivência também relacionado à alimentação quando a gente pensa em sucção no seio materno. Então, ela não apresentava nenhum movimento de língua, não apresentava reflexo de sucção, não apresentava reflexo de mordida também, quando a gente passava o dedo na gengiva. Era bem apático, assim, nesse sentido. E ela estava com uma fono intensiva 4 vezes por dia, né? Então vamos lá, você falou de três reflexos, não é? O de busca, que é girar a cabeça quando você põe a mão aqui. O de deglutição, que é o de engolir, quando você põe, que tem a ver com a língua, quando você põe a mão dentro da língua. Tem esse de morder que você falou, que é quando mexe na gengiva. Esses três não São estavam presentes. 4, né? Reflexo de Tá? busca, sucção, mordida e deglutição. A sucção e a deglutição Na verdade, todos eles, né? A mordida também, eles se relacionam, é isso todos aqui. eles se relacionam e lá na frente, quando eles vão amadurecendo, eles vão estar relacionados com processos como mastigação, fala, sucção e etc. Enfim, amadurecidos, né? Na Ótimo, primeira infância. ótimo. Então, muito legal ver esse conjunto de quatro reflexos que, no fundo, trabalham todos juntos, né? A gente pode estudar eles em separado para ver como você estimula cada um deles, mas eles, na verdade, trabalham tudo em conjunto para ter a função inicial de mamar, né? De se alimentar, depois de tudo isso que você falou. Nenhum desses componentes dessa função, quer dizer, a bebezinha, se não tivesse na UTI, teria morrido, né? Sim, Né? Então, para ela se alimenta por sonda, quer dizer, tinha um tubinho no nariz que levava, que punha comida para ela, porque ela não nada. E aí, ok, 4 vezes por dia, tentando. Durante quanto tempo elas ficaram 4 vezes por dia? Ou como é que foi a partir daí? foram umas 2 a 3 semanas que a gente estava fazendo o trabalho que é feito dentro da UTI neonatal e que normalmente tem resultado. Só que a gente não estava tendo nenhuma evolução do quadro dela. E então a equipe começou a ficar um pouco mais tensa nesse sentido, porque quando o bebê vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil de manter ele dentro da UTI neo. E ela ainda não estava com condições da gente liberar ela para casa, por exemplo, porque estava com sonda, né, totalmente dependente da sonda, e então tem reflexos presentes, enfim. E aí o chefe da UTI neo pediu para mim, né, como coordenadora, que fosse feito algum tipo de reabilitação diferenciado para que a gente conseguisse mudar o quadro dela, porque o que a gente vinha fazendo não estava demonstrando tantos resultados. E aí eu falei para ele que eu tinha formação em Feldenkrais, que ele não conhecia, né? Mas eu falei que a gente podia tentar, mas que eu precisaria modificar algumas coisas na UTI. Por quê?
Na UTI, os bebês ficam todos num ângulo mais verticalizado, então é cerca de 45 graus o berço, e é muito difícil de fazer manipulação dos tipos que a gente faz no Feldenkrais dentro desse berço, né? Que é um berço mais alto, tem umas laterais, enfim, tem a caixa de cima. Então, eu pedi para ele autorização para pegar uma mesa de procedimentos, que eles chamam, que é aquela mesa de inox, e colocar ela na horizontal e experimentar outras relações com a gravidade, porque essa bebê, desde que nasceu, nunca tinha saído direito Desse dessa ângulo. angulação e dessa relação com a gravidade. Ótimo. Então, pera um pouquinho. Antes de você continuar, só para deixar tudo bem claro. O médico foi lá e falou, ó, não tá dando, 3 semanas, tal. Chamou, você é coordenador da equipe, falou, ei, precisamos de uma intervenção diferenciada aqui. Quando ele fala isso, o que existe existe alguma outra coisa? O que tem de diferenciado? O que alguém como você, que é coordenador das fonos, tem no leque de intervenção diferenciada para quando as convencionais não funcionam? Tem aqui uma diferenciada. Existe isso? Tem algumas? Existe, principalmente quando a gente fala de crianças neurodiversas, né? Como a paralisia cerebral, por exemplo, que a gente vai ter uma lesão do sistema nervoso central que vai diferenciar o funcionamento, né, do corpo e da vida ali. Então, a gente tem o Bobat, aí eu usei o Feldenkrais, mas não existe uma literatura ainda em relação a isso. Foi algo que eu instintivamente eu entendo que um método, né, entendo os princípios do método, aprendi os princípios do método e entendo que ali era possível trabalhar numa linguagem com essa bebê, é, porque o sistema nervoso é isso, né? Ele é O universal, Bobat, ao mesmo tempo que o ele é Bobat individual. tem uma fono treinada em Bobat poderia falar, deixa eu então fazer uma intervenções baseadas em Bobat, que é uma Poderia, abordagem, né? Um método. No caso, né? você, o médico falou, tem algum recurso extra aí na manga? Aí você falou, Isso, tem. É é, Feldenkrais. Ele falou, ótimo, não sei o que é, mas é o que tem. exatamente. Então, vai. Aí ele falou: faz qualquer coisa, só quero que essa menina consiga ter algum reflexo oral para que ela possa sair daqui, porque essa é a intenção de todo mundo, né? A gente trabalha na UTI, mas a gente não quer que os pacientes fiquem lá, a gente quer que eles saiam de lá bem e vivos. Então, a gente trabalha para isso. E aí eu comecei a fazer um intensivo com ela, que aí eu atendi ela realmente, literalmente todos os dias. Então, além das 4 sessões de fono convencional que ela estava tendo, eu estava atendendo ela uma vez por dia com Feldenkrais durante 2 semanas, até a gente conseguir algumas evoluções importantes, né? Então, os primeiros contatos com ela, eu expliquei para os pais mais ou menos o que que era, o método também para eles não estranharem, né? Porque a manipulação foi diferente. Então, na UTI, né, os bebês ficam totalmente monitorados, né? Com é, oxímetro, com eletrodos. Então, fazer essas manobras nessa circunstância é completamente diferente. Então, quando eu fui vendo que ela foi ficando um pouco mais forte, mais estável, fui pedindo também para tirar um pouco do monitoramento, para conseguir fazer melhor as manipulações, mas isso aí demorou um pouco para eu fazer. Inicialmente, o meu objetivo ali, olhando para ela, era que ela conseguisse ao menos engolir a saliva. Porque esse é o primeiro lugar que a gente precisa estar quando a gente pensa em estabelecer uma alimentação pela boca, né, por via oral. Não adianta, a pessoa que não consegue engolir a própria saliva, muito provavelmente vai ter questões para engolir alimentos. Então, com segurança, ela precisaria estar engolindo a própria saliva, pelo menos, fazer um manejo sozinha, né? Então, eu comecei a intervenção no primeiro dia, e aí quanto que a gente vai detalhar nesta conversa? Vai contando tudo que você quiser. Vai contando. Tá. Então, no primeiro dia, quando eu cheguei, a primeira coisa, na verdade, foi perceber como que, e aí isso é uma das coisas incríveis que eu acho do método, que é
estabelecer essa comunicação não verbal. Então, eu não precisava perguntar nada para ela, né? Mas eu estava observando como que ela reagia. E aí eu percebi de cara que a reatividade dela no complexo orofacial era muito grande. Então, eu gosto muito de fazer carinho assim, na cabeça dos bebês antes de atender. E quando eu toquei para fazer um carinho na cabeça dela, ela já começou a fazer uma expansão, sabe? Demonstrar um desconforto. E quando eu tentei tocar nos lábios também, que eu fui avaliar as questões dos reflexos, na língua, muito desconforto, assim. Claramente eram toques que estavam gerando uma resposta ampliada né? Eu não tocava forte, eu tocava leve. Então, o que é possível de encontrar dentro de um quadro onde a gente tem essa descompensação nervosa, né? Ou uma outra forma de organização do sistema nervoso. Que é isso, eu faço um toque, ele não chega como um toque, ele chega como uma outra coisa, um toque monstruoso, muito apertado, ou Claro. com dor, enfim, eu não sei qual era, eu não precisava saber qual que era a resposta, mas dava para ver nitidamente que era desconfortável. Então eu entendi que na cabeça eu não poderia mexer. Os bebês também da UTI neonatal ficam com as mãos com luvinha e aqui fica com uma faixa para eles não arrancarem as sondas. Então, ela nas mãos também ela não aceitou nada e eu imaginei que a mão não ia ser um lugar muito receptivo porque já tem uma falta de estímulo, né? Então, por causa dessa questão de segurança mesmo, para não arrancar a sonda. Mas lá na frente, nas sessões, eu consegui tirar e consegui estabelecer algumas questões de diferenciação dos dedos, que foi muito importante para ela começar a levar dedo na boca e etc. E aí eu percebi que teria que ser do tronco para baixo para tocar nela, porque eu não tinha como mexer na boca e nem na cabeça que as respostas não iam ser as que eu queria, né? Assim, no sentido de organizar e promover um tônus mais equilibrado, porque os toques, eles me davam como resposta uma resposta de espasticidade, que é uma resposta muscular de aumento de tônus. Então, ela fazia um espasmo que se relacionava claramente com o esticar das duas pernas. Então, tinha uma resposta muito clara de rigidez desse tônus quando eu tocava nesses lugares. Então, eu fui percebendo com um toque gentil, assim, suave, aonde que seria mais receptivo para ela. E aonde eu encontrei maior receptividade foi, nem nos pés ela aceitou muito, porque eu fui tentar fazer nos Uhum. dedos dos pés, porque os Pés. pés. Ela não aceitou muito nesse começo, nesse primeiro dia. Depois sim, mas nesse começo não. E a única forma que eu consegui de fazer ela se acalmar um pouco mais, então ela ficava o tempo todo com a cabeça também virada, né, só para um lado. E aí eu comecei a fazer um balancinho que a gente faz em várias sessões, né? Então a gente faz balancinho de várias formas, né? Dentro do método. E aí eu peguei, deixei, como ela estava nessa primeira sessão, eu não ia botar ela já de bruços, né? Aí eu deixei ela no berço e eu peguei as perninhas dela e segurei aqui atrás do joelho e deixei a canelinha e o pezinho pesar. Só que como estava com essa espasticidade tão alta, quando eu comecei a fazer o balancinho assim, né, só com as duas pernas dobradinhas, ela já esticava. Então eu fui dando menos, e aí a perninha dela ficava dobrada aqui, e aí ela foi cedendo. Então foi o primeiro movimento que a gente fez, foi de fazer esse balancinho que a gente fez por 2 dias, e aí eu ensinei para os pais, porque foi quando eu percebi que o tônus global dela mudou drasticamente. E aí eu pedi para as fonos virem sempre quando eu ia atender, virem nesse momento que a gente sentia que o tônus dava uma cedida, porque a resposta era muito melhor, a resposta ao estímulo intraoral. Então ela aceitou muito melhor o estímulo intraoral e extraoral também, nessas 48 horas, só com esse balancinho nas pernas. Então, enquanto eu fazia o balancinho, a fono do plantão vinha ver se conseguia fazer alguma coisa intraoral. E aí, em 48 horas, a gente teve os reflexos de busca, que foi o primeiro reflexo que a gente teve.
que ela conseguiu sair dessa posição de rigidez também, né, habitual que ela estava de ficar com a cabeça para um lado e conseguiu começar a trazer sozinha a cabeça para o outro lado. Então a gente começou a ter resposta, isso, e sem tocar em nada, né? Então isso vinha a partir do toque nas rimas labiais, então, né, que é essa junção aqui. Então, em 48 horas, a gente conseguiu esse primeiro reflexo que já foi muito para mim, assim. Eu já fiquei bem impressionada, os pais também. E aí eu senti que no terceiro dia a gente conseguiria começar a aprofundar um pouco mais, ainda mantendo essa relação com a gravidade. Eu comecei a colocar ela nos meus antebraços, né? Não sei se vai dar para ver direito aqui. Era bom ter Vai, uma vai. boneca, né? Mas vai dar para ver. Mas eu colocava ela aqui, porque como ela tem muita espasticidade, todos os toques na frente do corpo ela fazia hiperexpansão, né? Abrindo o peito e jogando a cabeça para trás. Então, o que eu tentei fazer inicialmente foi trazer a cabeça dela aqui nas minhas mãos e fazer aquela lateralização, que é um outro balancinho, né? Só que agora em outro eixo, de quadril aqui na minha perna, né? Porque ela é pequenininha, né? Então ela cabia aqui e ainda sobrava espaço com a cabeça aqui. Então, a gente fazia de leve, bem pequenininho, só para apresentar esse eixo de lateralidade, cabeça e quadril. Então, a gente fez esse movimento e foi assim. Esse foi um dos movimentos que eu percebi com maior resposta imediata de equilíbrio do tônus. E foi quando a gente começou a ver que ela começou a sair de um lugar de estrabismo para melhorar a questão do tônus dos olhos, que é algo que o Moshe fala, né? Em relação ao tônus dos olhos. E aí ela nunca mais ficou estrábica depois desse Vamos momento. lá. Como é que estavam os olhos antes disso? Porque a cabeça ficava assim, ela espástica, É, quer dizer, rígida. E como é que ficavam os olhos? os olhos dela não tinham tônus de olhar para um lugar. Eles ficavam um pouco soltos, assim, como se tivesse um ia para um lado, o outro ia para outro. E eu fui percebendo com a integração funcional que ela foi conseguindo estabelecer melhor. E realmente, depois que a gente fez essas sessões, ela não voltou mais para o lugar do estrabismo e dessa. Que parecia até uns episódios de ausência, sabe? Porque os olhos ficavam perdidos, assim. Mas a gente conseguiu estabelecer isso na primeira semana. Foi uma coisa que não era a intenção inicial, mas que apareceu e foi uma coisa que a mãe apontou também como algo que ela considerou importante, né? E aí, quando eu fazia esses movimentos de lateralidade, eu comecei a trazer as fonos para ensinando as fonos da minha equipe e ensinando os pais também, mas aproveitando esses momentos para trazer a fono para fazer a estimulação. E aí a gente começou a ter respostas muito incríveis já nessa primeira final da primeira semana, que foi que ela começou a ter fasciculações na língua, que são movimentos involuntários. Então ela começou a ter uns movimentos assim anteroposteriores de língua, para quem não tinha nada, para a gente isso foi assim, nossa senhora, incrível, que ela começou a ter movimentos espontâneos da língua, ainda não tinha coordenação, não tinha força, não tinha elevação, não tinha tanta intenção de fazer uma apreensão para extrair o alimento, mas tinham ali organizações claras que estavam acontecendo de fundo, né? Então, esse foi o primeiro, ainda ali no final da primeira semana, a gente começou a ver esses movimentos e ela começou a estabelecer de uma forma mais, entre a primeira e a segunda semana, uma forma mais clara de deglutição. Então, esses movimentos fasciculares de língua, depois eu fui mudando as formas para ela se relacionar com a gravidade. Então, eu coloquei uns rolinhos de piscina e deslizava ela na horizontal. Ela reclamava muito da horizontal. Então, porque imagina, um bebê que nunca ficou na horizontal 100%. A primeira vez que eu coloquei, ela chega, ela ficou assim, ela abriu o olho e ficou assim, sem entender, né? O peso da cabeça, o peso do corpo totalmente diferente. E ela chorava muito quando eu colocava, mas eu ia colocando e experimentando um pouquinho esse desconhecido, cada vez um pouco mais.
E aí a gente conseguiu estabelecer essa horizontalidade com conforto para ela. E depois a gente começou a brincar com isso de rolar nos rolinhos de piscina, rolando ela, para ela perceber toda essa parte posterior e ajudar no movimento de flexão, porque ela tinha um movimento de hiperextensão o tempo todo, então ela jogava muito a cabeça para trás, e eu queria que ela visse que o quadril podia tanto fazer, né, ir para trás quanto ir para cima também. Então, no rolinho, às vezes eu segurava a cabeça e o quadril e a gente rolava, deslizava ela nesse eixo, né? E aí a cabeça subia, a cabeça descia, e quando ela sentia muito desconforto, em um determinado momento, eu quis aumentar um pouco esse repertório dela de hiperextensão e Uhum. aumentei a resposta. Então, eu criei um gap nos rolinhos para ela deitar e sentir um pouco mais do que ela estava acostumada à abertura, E esperando que o sistema. rolinho de piscina é uma coisa que costuma ter nas UTIs? Não, eu pedi para os pais comprarem, aí eu cortei um grandão, eu cortei em quatro. Aí eu amarrei lá de um jeito específico, né? Então foi toda uma engenharia para É isso que eu mas me queria. autorizarem a levar, né? Porque é isso, Então UTI, você UTI usou. geralmente tem A gente depois isso. vai falar, né? Coisas aqui, por enquanto eu estou deixando você dizer, mas você usou esses rolinhos, né? Rolos é uma coisa que Feldenkrais se usa de algumas maneiras. Você então preparou alguns rolinhos meio que personalizados para o tamanho dela, para ela ter esse estímulo aí que você explicou. Para em vez de ficar só assim, ela também poder fazer flexão, né? Isso. Quase você falou quadril, mas ela toda poder fazer não só extensão, mas também flexão. É, Então você fez isso. ela ir para direita e para esquerda, alguns aí, depois você fez esse aqui. Só que não é Isso. depois, assim, 15 minutos depois, são dias depois. Dias depois. Porque é isso, ela tinha, claramente tinha um período ali, eu conseguia fazer mais ou menos 1 hora de sessão, entre chegar, fazer carinho, conversar, etc, e terminar. Teve um dia que eu só consegui fazer 15 minutos de sessão, porque ela estava bem intolerante ao toque, e eu tentei respeitar muito isso. Então, eu percebia quando ela estava respondendo e quando ela parava de responder, porque o toque, já, o movimento já não era mais bem-vindo, ao invés de apresentar uma resposta de organização, ela começava a apresentar uma resposta de desorganização. E aí a orientação é que não continuasse, porque a gente provavelmente ia perder uma zona de aprendizado importante ali que ela tinha conquistado. E a gente foi vendo que ela realmente foi Orientação da onde? Da onde veio essa orientação? de desorganizar. Não, você disse assim, a orientação era para que nós não continuássemos no caso de ela estar É, incomodada, porque aí desorganizava ao invés de organizar. Veio essa orientação. Da onde veio essa orientação? dela. Não, não, não. Ela falou para vocês, para que vou É desorganizar agora? porque é porque os reflexos mudavam. É Não, isso, não. né? Essa linguagem Isso. Só que é, a gente vai falar sobre isso, mas não é isso. É que você falou que veio. Parece que alguém veio lá, veio quem deu essa orientação? Foi foi ela, você, a não é? bebê. Não, É. foi você que deu a orientação para sua equipe, não foi? Ah, tá. Não, eu dei a orientação para minha equipe, mas é uma orientação que eu percebi a partir do repertório da Certo. bebê. Sim, sim, sim. Você não deu, porque não tem o protocolo para esse caso. É isso aí. Casos Isso. como esse, você não tem. Os protocolos que existem foram feitos e bateram no teto, não deu resultado. Então você começou a fazer coisas fora dos protocolos, com esse outro olhar todo que você está começando a descrever. Só que só estou deixando claro aqui que você falou, a orientação era, mas parece que, sabe, já tem uma orientação. Não, você é que falou, gente, pegou a sua equipe e falou, gente, quando ela está assim, olha como ela está. Esta é a orientação que você, Vinhas, coordenadora, estava dando para a galera. Não veio a orientação, você deu. Sim. Você deu a orientação para falar, ó, quando ela está assim, se você continuar fazendo, vai ser pior. Tipo, vai andar para trás, vai desorganizar. Então, neste cenário, vocês não fazem. Para. Nesse outro cenário, faz. Nesse outro, não.
Então, não só você ia fazendo, mas alguém da sua equipe, ou a plantonista, ia acompanhando, né? Como é que você. Ou você passa essa orientação para todas numa reunião? Como é que funciona? Geralmente na passagem de plantão, né? A gente vai orientando, porque a gente vai acompanhando. Eu estava E lá todo dia, então, independente de estar várias fonos diferentes, esse foi um caso que acabou unindo muito a equipe nesse sentido, porque as meninas vieram para aprender, para entender a- o raciocínio ali do método que eu estava fazendo, porque é isso, a gente não bota uma bebê de bruços, por exemplo, essa bebê, eu fiz uma hiperexpansão com ela, eu fiz uma torre de macarrão, deitadinhos assim, e coloquei ela aqui, o tronco, e o bumbum dela aqui, exatamente para ela experimentar essa hiperexpansão. Mas em outro momento que a gente estava trabalhando outros já repertórios, que isso aqui já a gente já consolidou legal, ela não ficou tão expandida e começou a aprender a relaxar e a organizar o tônus de uma forma bacana, a gente colocou ela de bruços. Então, ela deitadinha em cima, tipo de um cavalinho de macarrão de piscina, justamente para ver se a língua, porque a língua dela estava muito posteriorizada. Então, eu comecei a fazer algumas mobilizações de quadril, justamente pensando em liberar a cervical, porque como o toque não era tão bem-vindo nessa região, movimentos mesmo de lateralização, de anteroposteriorização do quadril, pensando no relógio pélvico, para ajudar nessa questão da cervical dela, que vinha muito fixa, né? Muito rígida. E isso se relaciona totalmente com a língua, com a posição da língua e as funções todas que estão relacionadas com esse complexo, né? eu não sei bem quando que eu vou entrar falando um monte de coisa aí com você, mas vou só destacar, então você está falando cervical rígida, a língua poder vir para frente, porque a língua está lá no fundo, e ela deveria naturalmente ter um comportamento de pôr a língua mais para fora. A língua não está vindo para frente, cervical está dura, mexer aqui não está funcionando. Então, você usou essas várias estratégias para quadril, tronco, tal, para chegar e conseguir ter um comportamento da língua a mais, né? Lembrei que você mandou um videozinho. Será que agora é uma boa hora da gente ver É o uma boa, videozinho só para boa. mostrar? Então vamos ver se eu consigo aqui pilotar este aqui, ó. Pau. Vamos ver. Fale aí o que você quisesse quando o vídeo aparecer. Apareceu. Tá? Você quer? Esse Apareceu? vídeo foi feito ali no começo, quando ela começou a apresentar umas fasciculações. Não sei se dá para ver, porque está um pouco longe, mas de Hum. perto dá para ver que a língua começa a mexer um pouquinho e ela começa a ter um pouquinho de elevação de língua, porque inicialmente a gente Essa mão gostaria que azul é ela. sua? Não, essa mão azul acho que é da Sim. Vanessa, uma outra fono da equipe. Então, isso Tá. aí não foi logo depois de Feldenkrais, isso foram as reverberações no dia. Tipo, todo dia era muito interessante isso. Por mais que a sessão tivesse sido feita de manhã, tinham aprendizados que iam ser mais, né, expressivos no final da tarde, etc. Enfim, no outro dia. Então, e por isso que foi um trabalho muito em equipe, no sentido de trocar essas figurinhas para a gente entender o que estava sendo consolidado. Então, na primeira semana, a gente conseguiu começar a tirar o remédio de saliva, né? Para diminuir a saliva, para que ela começasse a ter uma produção espontânea da saliva dela e ela começasse a fazer o manejo, que isso é um controle muito refinado. É automático, né, para todo mundo, assim, mas para um recém-nascido que tem uma questão de sistema nervoso central, é uma coordenação refinada. Então, quando a gente começou diminuindo o remédio de saliva para ver se tinha segurança dela engolir a saliva, e nos primeiros dias ela foi se incomodando e foi ficando um pouco surpresa com aquela quantidade de saliva, mas depois a gente conseguiu retirar totalmente. Já no final da primeira semana, a gente conseguiu retirar totalmente o remédio de saliva e ela começou a deglutir a saliva efetivamente. Então, nessas primeiras 2 semanas, a gente saiu de uma bebê que não respondia, não tinha nenhum reflexo, para uma bebê com reflexo de busca, com um reflexo de sucção ali, assim, básico, ainda não tão efetivo quanto a gente gostaria, mas que apresentava respostas diante das estimulações para deglutição, o que já era muita coisa. Então, nesse primeiro momento, a gente começou a ver como que ela estava manejando a saliva
quando a gente viu que ela deglutia a saliva com segurança, com efetividade, sem alteração de sinais vitais, né? Sem sinais de broncoaspiração, sem tosse, etc. Aí a gente conseguiu pensar em começar a estabelecer uma via oral, né? A estabelecer a alimentação pela boca. E aí a gente fez as estimulações tradicionais, e aí as fonos do plantão começaram a assumir para fazer esse trabalho que já é feito, né, para fazer um desmame da sonda. Mas a gente não conseguiu finalizar a retirada da sonda, mas ela saiu em um mês e pouco, com a sonda, mas com a maior parte da dieta dela, de leite, né, acontecendo pela mamadeira por via oral. Então, foi Mamadeira, porque na mamadeira. para quem não sabe, o bebezinho ali então tá pelo nariz. Aí vai, a ideia é isso aí, começar ela conseguir ter autonomia de engolir e tal. Depois que começou a engolir a saliva, como você explicou, aí vai dar o leite pela boca. Já vai direto numa mamadeira? Você falou que às vezes tem um copinho, como é que é? A gente foi vendo, na verdade. A gente vai, às vezes, passa o leite no dedo e começa a fazer essa estimulação intraoral para ver se a bebê começa a engolir sozinha. Aí depois a gente vai na mamadeira com pouco leite para ver se ela aceita bem, quanto que ela aceita, se ela coordena bem a respiração, a deglutição e a sucção que ela precisa fazer. E a gente conseguiu estabelecer bem, assim, ela conseguiu fazer uma boa coordenação. Depois que ela alcançou um certo nível de maturidade desses reflexos, aí ela deslanchou um pouco mais. E aí ela foi para casa com home care, né? Porque aí não tinha mais como ficar na UTI neonatal, que ela estava com um mês e meio, dois. E aí mas a gente considera um caso, sim, de sucesso mesmo. Ó, fantástico, 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 fantástico. Consegui me segurar para não sair falando de tanta coisa legal que tem aí no meio. E agora tem muitas coisas, né, importantes para dizer de algo que é tão essa maturação de reflexos, né? Que como você falou, então dando uma retomada em resumo, nasce com problemas, quer dizer, o cérebro não evolui algumas respostas primárias iniciais nesse momento crítico do nascimento. Então, o cérebro está lá com algumas falhas, lacunas no sistema nervoso central, chamando de cérebro por popular. O cérebro está lá com lacunas. Aí existem estimulações. Classicamente, quando você faz essa estimulação, o cérebro percebe que você está tocando e que tem, e ele faz as respostas. Você põe não na língua, mexe em volta, tal. No caso, ela não tinha isso. O cérebro não se comportava quando você tocava e dava os chamados estímulos externos, né? O cérebro não pegava esse estímulo e não produzia o comportamento. Isso é o que é chamado de reflexo, ele não produz. E não dá para você chegar lá no cérebro e falar, amigo, essa é a deglutição, ó, engole. Você não tem como falar isso. Então, como é que você vai conversar com o cérebro? Olha que interessante. A gente está falando sobre, e vai começar a falar agora, sobre as estratégias de como você conversa com o cérebro. Porque esse conjunto de órgãos que a gente chama de cérebro tem que reconhecer uma coisa, uma sensação do corpo, e tem que produzir movimentos em função do que ele percebe do corpo. Então ele tem essa sensorial, estímulo sensorial e ele faz um movimento. Agora, ele não desenvolveu essa parte, uma porção. Algumas porções disso estão lá com lacunas do desenvolvimento. Então você falou neurodivergente, né? Ela não é neurotípica. Quer dizer, o cérebro não está tipicamente funcionando com tudo legalzinho. Tá faltando coisa. Não dá para mexer direto no cérebro. Como é que você vai mexer? Ah, em casos assim você mexe, ó, na pele, você dá estímulos e faz o cérebro pegar no tranco. E daí ele pega. Quando
essa falha, essa lacuna no cérebro está maior, você faz os estímulos e ele não pega no tranco. É como essa informação não está chegando lá. O sistema nervoso está num estado que o estímulo, ele não está reconhecendo aquilo como algo que tenha significado para ele. Você dá a informação para conversar com o cérebro, olha o estímulo, cérebro. O cérebro ignora, porque ele está, aquilo ali não chega para ele organizado como uma informação para ele pegar um protocolo, um sistema que ele tem de fazer de língua e cabeça, ele não faz, porque aquela informação não está chegando para ele. E aí você descreveu, então, um percurso, que a gente vai esmiuçar um pouco, de como ele já não está só pegando no tranco. Então, como você vai construir essas etapas que ficaram ali danificadas? Como você vai reconstruir? Mas não dá para você tacar, então você vai ter que conversar. Conversa você faz. Então, fico me repetindo aqui porque isso não é tão claro para a maior parte das pessoas, né? Então, existe uma conduta ou uma crença predominante que é o que você falou, que funciona, que quando você dá um estímulo local, o cérebro reconhece o estímulo local. Perfeito. Então, você estimula, resolve. Ativa o comportamento neurológico. Beleza. Neuromuscular, né? Ativa o comportamento. Estou falando assim só para ficar dentro de uma linguagem padrão. Mas tem essa situação de não ativa. Como ativar? Eu estou falando, você vai ter que conversar com o cérebro. Como é que você conversa com o cérebro? Você, em algum momento aqui, já falou isso. Uma linguagem não verbal. Tudo bem, o estímulo já é uma linguagem não verbal. O estímulo tradicional também é não verbal. Você não fala para o bebê, bebezinha, vou fazer estímulo de busca. Toco aqui, ó, e você mexe a cabeça para a direita. Vamos combinar assim? Se não é uma conversa verbal. O estímulo sensorial, ele já é não verbal. Então, não basta só ser não verbal. Qual é a diferença entre o estímulo sensorial tradicional, que ele já é não verbal, já é uma linguagem não verbal? Eu toco aqui, só que é uma linguagem que eu vou chamar de restrita. Porque é assim, eu faço aqui e eu espero essa resposta. Faço aqui, é não verbal, mas é muito restritivo. Se aquilo não funciona, então é, é uma coisa, é o BA sem o BA quase, né? Ou é só o BA, BA, mas você precisa de mais linguagem para conversar do que só BA. Se o BA não junta em BA, que é o que você vai dizer, B, não juntou, e aí? Não verbal não está acontecendo, e aí? Aí existe o que você está descrevendo, é uma linguagem não verbal, mas que tem lógicas, tem um raciocínio clínico de como você conversa, que eu estava falando com o cérebro, né? Por enquanto, como você conversa com o cérebro para ele ativar processos integrativos daquilo que está faltando. Então, imagina, ele foi se montar no nascimento. É um processo incrível, né? Obviamente, estamos falando assim, cartoon, como é que é simplificado, né? Você fechou seu microfone, abre aí, porque às vezes você fala umas coisinhas assim, não dá para É, ouvir. É, grosseiramente, e, né? e aí, como é que você vai conversando com o sistema nervoso para ele ter comportamentos integrativos por dentro dele? Então, esse é um tipo de conversa que é uma conversa integrativa, não é um estímulo e resposta. Não é um monólogo, né? Tipo, porque parece que esse toque tradicional é isso. Você dá o estímulo, você dá uma ordem, e se você não tem aquela resposta, você dá o mesmo estímulo, até dar aquela resposta. Você não olha para o todo. Até dar a E é resposta. local. É isso que eu estou dizendo que é bem restritivo, né? Dá um É. estímulo e pega uma resposta, dá um estímulo e pega. O que você fez é uma conversa que não é baseada em estímulo-resposta. Não é um Uhum. para um.
Não tem uma tabela de estímulos para ter uma tabela de resposta. Isso, não é um estímulo pré-definido, né? Não, porque é uma conversa. É o que eu estou chamando aqui. Eu quero primeiro chamar a atenção para essa diferença entre o que é estímulo e resposta, esse protocolo interativo de estímulo-resposta, e um outro protocolo interativo que é uma conversa. Uma conversa não verbal. Assim como o estímulo-resposta é não verbal, isso aqui o que você fez também é não verbal, mas é um Sim. estímulo, mas não é estímulo-resposta, é uma conversa não verbal. Então, o que é uma conversa não verbal? Que você pincelou e a gente vai destacar um pouquinho mais agora. O que é uma conversa não verbal e como as respostas vão acontecendo, não como resultado pá, pá, elas vão acontecendo como uma evolução de um diálogo. Isso é por meio do toque, então eu uso a expressão de diálogo sensorial do toque. Em termos mais técnicos, é diálogo sinestésico, que é a estesia, a sensibilidade do toque, do movimento, né? A sensibilidade do movimento. Então é um toque que trabalha com a sensibilidade do movimento, criando uma conversa. E as respostas que a pessoa vai dando não é um, uma resposta pronta de um reflexo algorítmico. É uma conversa sinestésica, é uma conversa de movimentos corporais. O teu corpo e o corpo dela estão conversando. E aí é onde a coisa vai extrapolar essas falas de reflexo neurológico. Porque são os corpos que estão conversando, então não é uma coisinha só no cérebro, está ocorrendo em movimento no corpo. E vai extrapolar isso aí também, porque o que está acontecendo é uma conversa sensorial pelo movimento entre pessoas. Aquela bebezinha é uma pessoa e você é uma pessoa. Ela ia, você e ela teriam ajustes um ao outro muito diferentes se vocês fossem um robô e ela. Uhum. É uma conversa entre pessoas. A quantidade de informação que você passa para ela é muito, muito maior do que um toque aqui. A quantidade de informação quando você está colocando os rolinhos embaixo das costas dela, não é só o rolinho nas costas. Você está manuseando ela múltiplas formas. E tudo isso é parte de uma conversa entre as pessoas, você e ela, por meio dos seus corpos sensíveis. Então, tem duas E da pessoas forma como a conversando, gente se percebe, né? claro. Porque ela também é isso, né? Eu acho que tem essa coisa de, às vezes, a gente achar que um bebê recém-nascido não se percebe, mas é justamente se perceber faz parte desse repertório, dessa comunicação, né? Não é só que faz parte, é o ponto central da comunicação. A Uhum, comunicação é como o bebê se percebe. Essa é a comunicação. Se ele não se sim. perceber, não há conversa. A Uhum. única conversa possível é a conversa que se dá no mundo que aquela pessoa, que no caso ainda é um bebê, que aquela pessoa se percebe. É aí que dá a comunicação. A comunicação não dá fora. A comunicação não é um painel de botões. A comunicação é a partir de como a pessoa se percebe. Ah, mas o bebê ainda não é uma pessoa. A discussão é grande em termos dos nomes que você vai querer usar, mas em termos de chamar de pessoa ou não, etc. Mas acontece que ela existe como um ser que é uma pessoa ali. Ela não é, Viva. ela não é um amontoado de, de pedaços orgânicos. Ela tem Não. uma inteireza no sistema dela. Isso eu já, para esse assunto aqui, eu já vou chamar isso de pessoa. A inteireza que existe, que ainda está em formação, mas já existe. E no caso,
pode ser mais integrado ou mais fragmentado, mas já existe uma inteireza. E se percebe. Então, você vai tocar, você foi lá fazer as primeiras coisas nela, e ela respondia como uma hiper-resposta, uma resposta exagerada de desconforto. Ela não está tendo esse desconforto porque é o painel, sabe, que está fazendo. É uma resposta de como ela se percebe. Agora, como é que ela vai se perceber? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Como ninguém se percebe. Como é que você vai saber se alguém, qualquer pessoa, como ela se percebe? Você vai ter que interagir. Você vai ter que interagir para saber como uma pessoa está se percebendo. E como é que você vai saber como ela se percebe na interação? Como ela se manifestar. Aí você vai ter que olhar a manifestação dela. E aí você vai ter que saber é, interpretar as manifestações dela. Você que já foi doula por muitos anos e já estudou o parto e o nascimento com várias formas de se pensar, você acha que as fêmeas mamíferas, entre elas a Homo sapiens, sabem reconhecer as expressões da sua cria? Uhum. Elas sabem porque elas estão seguindo um protocolo fixo ou ela observa a manifestação, interpreta aquela manifestação e faz um comportamento que se ajusta àquilo. Faz, né? Se comunica. E para comunicar tem que ver. É. É. Para comunicar é necessário perceber. Acho que a gente pode destacar isso aqui. O que eu estou falando de modelo interativo, que é estímulo-resposta, quase que prescinde a capacidade de perceber. Você só vai ficar repetindo uma coisa, você só tem uma coisa a estimular e até que aquela resposta apareça. Então você não tem muito a perceber. Percebe coisas, claro, mas não tem muito. Nesse outro modelo interativo, que é que eu estou chamando de uma conversa sensorial de significados perceptivos do movimento, essa conversa requer a percepção do outro. E no caso, inclusive, eu estou falando aqui de mamíferos, inclusive são muitos os exemplos, eu quase que não vou resistir dar o exemplo de um neonatal elefante que eu vi. Infelizmente não ao vivo, mas eu vi no documentário África Selvagem. Mas para destacar isso, que é necessário ver e adaptar ao que expressa. Mandou? Então foi assim. Um grupo, os elefantes são altamente sociais, né? Então tinha matriarcal lá. Não é todo mundo que vai tendo filho e na mesma ordem já está na idade de procriar, já sai tendo. Não, existem. Tem a matriarcal, enfim, ela, que já era bem madura, bem experiente, bem quase velha já. Era matriarcal ainda, estava lá na idade reprodutiva e teve. E aí, quanto mais elas vão pegando o jeito de dar crias, de produzir filhos elefantinhos, mais eles vão ficando. Nasce uns filhotes caprichados. Então, essa nasceu um super elefantão. Só que como ele cresceu muito, no parto, no parto não, no útero, ele não esticou a patinha, essa parte da pata dele aqui, porque ele era grande demais. Então ele ficou meio que apertado lá dentro. Então, normalmente eles fazem esse tipo de movimento dentro do útero, assim como os humanos também fazem.
Ele não fez, porque era apertado. Quando ele nasceu, que é um bicho grande, já muito pesado, quando ele nasceu, pau, os tendões eram encurtados. Hum. Ele não conseguia ficar em pé. E aí a coisa fica difícil. Se um bebê, se um bebê elefante não consegue ficar em pé, vai ficar difícil a vida dele para ele mamar, para ele fazer qualquer coisa. E tem a galera, as manadas de elefante, algumas, não sei se todas, eles têm algum código lá que eles têm que andar. Eles não ficam só parados no lugar. Tem alguns que eles são, eles, alguns migram, mas não sei se é um comportamento só migratório, mas a galera tinha que andar. Essa e a gente vai andar e vai andar. E a galera tinha que andar. E aí o grupo todo foi. Tem parente, né? Quem é tia, primo, todos eles sabem as relações entre eles. E a galera falou: oh, a gente tem que ir. E a mãe lá falando: vai, filhotinho. E o filhotinho não conseguia, não conseguia. Porque normalmente o filhotinho consegue andar. Nasceu, dá ali umas horinhas, tal, passa, o cara consegue ficar em pé, vai andando mais devagarzinho, mas anda. Esse não conseguia andar. E a manada esperou um tempo, ficou esperando um tempo, não lembro quanto tempo foi. Eles contaram, mas não lembro. E aí chegou uma hora que a galera falou: olha, a gente vai ter que ir. Foram. E aí tinha a filha, já adolescente dessa elefantona, ficou com a mãe. Só que viu a galera indo embora. E a adolescente ia na direção da galera e voltava na direção da mãe. E a mãe, porque a mãe ficou parada com o filhote que não conseguia se mexer, a mãe ficou parada. E aí a adolescente ia para um lado, ia para um outro, até que ela decidiu e foi com o grupo. E a mãe ficou lá com o filhote. E ela ficava empurrando assim o filhotinho, e ele ficava em pé na pata e caía. E ela esperou alguns dias ali, ela ia dando estímulo na pata, nele, tal, para ele conseguir. Ela foi dando vários estímulos. Ela deve ter feito Feldenkrais, porque ela não seguiu um protocolo específico de aperta o botão para esticar aqui. Ela ia dando estímulos para ele tentar fazer alguma coisa. Ele tentava, não conseguia, ela parava. Depois de um tempo, ela tentava de novo, ele ia, ela parava. Aí aquilo, um pouquinho que ela conseguia, ia consolidando no bebê elefante. Horas depois, ele conseguia um pouquinho melhor. 2 dias depois, ele demorou alguns dias. E ela dando estímulos para ele, até que ele conseguiu ficar nas suas patas. Mamar, etc. E aí eles foram na direção do grupo. Mas ela ficou, o lance é assim, ela ficou fazendo uma conversa, um diálogo sinestésico a partir da capacidade que ela tem de entender a necessidade do bebê e entender como ele se expressa. E ela não ficava tentando o tempo inteiro, ela parava e deixava o molequinho descansar. Porque se ela ficar igual louca, não vai funcionar. Se ela ficar repetindo só a mesma coisa, então ela ia ajustando o que ela fazia em função da expressão do filhote. Foi isso que você. Então a pergunta é: você que já acompanhou muitas mulheres e muitos nascimentos e já estudou esse tema, as mães não sabem entender a necessidade das suas crias? Uhum. Por que ela sabe? Porque alguém falou para ela? Não. Ela sabe. Você acha que as mães têm capacidade de reconhecer a necessidade dos seus filhos ao nascer? Uhum. Sim. Só porque ela olha para ele e ele faz alguma coisa e ela entende? Você acha que é uma capacidade humana da fêmea adulta humana entender o filhote dela? Você acha que ela O macho precisa também, de um. muitas vezes, né? Como é que é? O macho humano também, dependendo do nível de Claro, eu tô sensibilidade de só. conexão. Acho que a pessoa humana tem. Eu só estou dando Uhum. esse exemplo para ser o mais evidente, né? Porque a partir desse exemplo de que a mãe consegue, você não era a mãe dessa bebezinha. É,
embora você seja mãe de 2 filhos. Sim, 2, né? E cachorro e gato também. sim. Embora você seja mãe, mas você não era a mãe dessa menininha, mas você sabe interagir porque você é um ser humano. E os seres humanos, eles têm uma capacidade impressionante, que os cachorros também têm, e os elefantes também têm. É a capacidade de entender o outro pela sua expressão corporal. Uhum, Nós conseguimos perceber as pessoas a partir disso. Aí, muitas vezes, quando as pessoas estão começando a aprender Feldenkrais, as pessoas ficam um pouco desesperadas. Elas falam, ai, mas o que eu faço agora? Porque são cria da nossa civilização, e a nossa civilização é assim, me dá um protocolo prévio do que eu vou fazer, porque eu não sei ver a pessoa, eu não sei ver pessoas, eu sou um robô que repete ordens, me diga o que eu faço quando a pessoa fecha o olho esquerdo, quando a pessoa morde a boca, o que eu faço em cada situação, me fala o que é para eu fazer. A gente foi adestrado a pensar assim. Eu acho que é uma restrição humana grotesca. uhum, E o que você descreveu, e que a gente aprende com Feldenkrais, é assim: é muito bom ter todos os compêndios de informação e protocolos possíveis, é ótimo. Mas primeiro eu vou olhar a manifestação daquela pessoa. E eu tenho habilidades, como uma pessoa humana, de ver a outra pessoa humana em si, como ela se expressa. Então, como você falou, eu vou tocar ela na cabeça e ela ficou assim, ela não está gostando. Você teve que dar a orientação para a sua equipe. Se ela não estiver gostando, não continue. Por que uhum. você teve que dar essa orientação? Porque essa orientação não é dada na universidade, Não. não está no protocolo dos reflexos. Eu queria ser mais gentil, mas eu já falei que eu acho isso grotesco. Eu queria falar que é assim, existem limitações, mas eu acho grotesco, na verdade. É, porque emburrece, robotiza, desumaniza o profissional. Sim. Vira uma máquina, né? Ele vira que não tem as sensibilidades para pensar. Ele só vai reproduzir aquilo ali. Só que toda a sua equipe, todos os fonos do mundo são seres humanos. E têm a capacidade de ver que o bebê não está gostando de alguma coisa. Todos Uhum. têm. Não precisa ser passar por uma escolarização de perceber quando o bebê está gostando ou não. Você vê se o filhotinho de um cachorro que acabou de nascer está não gostando ou gostando de alguma coisa. Porque se a vida, se as nossas capacidades mentais, neurológicas, corporais não conseguissem compreender a expressividade um do outro, ninguém viveria. Nenhum animal social viveria. Eu fiquei acompanhando de perto a Loa, uma cachorra que você conheceu e que há pouco morreu, Hum. como ela cuidou dos seus 8 filhotinhos quando eles nasceram. E eu nunca tinha observado tanto a tanto, que eu percebi segundo a segundo de cada coisa, todo o cenário. E ver como ela se relacionava com eles e comigo, e com outros, e ela tem todo um código, e como ela fazia, é muito, não era robótico, é muito assim, cada caso, cada caso. Ela tinha um caso a caso, ela percebia, ela não tratava todos os humanos iguais, ela tratava cada situação de um jeito que ela percebia. Então, eu estou dando exemplo dos animais só para destacar que, sabe, nós não precisaríamos fazer cursos para perceber se um bebê está desagradado, irritado, ou se ele está respondendo bem. Essa sensibilidade, ela é inata, só que ela pode ser estimulada em nós, como pessoas, e ela pode ser
desestimulada em nós. O que eu estou chamando de um emburrecimento e uma dessensibilização de nós como humanos. E no caso, profissionais da saúde, é muito triste que o nosso sistema de saúde tenha como uma bíblia constitucional a dessensibilização das pessoas para conhecimentos que são fundamentais da vida. Então, a sua equipe é muito bem treinada tecnicamente, como você falou, e atua muito bem. Mas, alguns aspectos dessas pessoas tá desensibilizado pelo processo de formação delas. E aí, você, graças a muitos percursos teus, inclusive a formação Feldenkrais, mas não só, porque você já fez muita coisa, você não se dessensibilizou. Por exemplo, eu lembro de você contar o que uma fono com quem eu conversava semana passada me disse também, que só teve na faculdade anatomia de pescoço e cabeça. É. Tem uma Porque os... disciplina de anatomia humana e, tipo, 4 módulos de anatomia de cabeça e pescoço. Isso, estou falando sobre anatomia, hein? Anatomia, que é a coisa mais impessoal, é só reconhecer os negócios. Então, reflexos da boca e pescoço, porque é aqui que você vai mexer. Se é aqui que você vai mexer, você só vai ver isso. Se você é treinado a ver isso, você está sendo emburrecido para não ver o organismo inteiro e a pessoa. Se você só faz uma coisa local, você está sendo treinado implicitamente a não ver a pessoa. Isso eu acho que é um empobrecimento civilizatório grotesco. Sim, Você ser treinado, sistematicamente treinado a não ver a pessoa. Então, você é alguém que fez um percurso sistemático para você ver a pessoa, que é um contraste aos profissionais, a maioria, infelizmente, que é sistematicamente treinada para não ver a pessoa. Sempre que você olha só para um segmento anatômico e só para um reflexo, você está treinado a não ver a pessoa. sim. E você só pode fazer o que você fez porque você está treinada a ver a pessoa. Então não é só porque é uma conversa não verbal, porque o estímulo é não verbal. É porque é uma sensibilidade para se ver a expressão da vida como uma pessoa. Você acha que isso que eu só é só a introdução do que eu gostaria de falar? Mas você acha que essa introdução é compreensível ou você acha que as pessoas vão achar que eu estou falando uma loucura? Não, eu acho super compreensível. Acho que talvez as pessoas nunca tenham pensado nisso, principalmente pessoas que estão no ambiente tradicional, né? Se Porque você é colo... isso. Se você mandar essa nossa conversa para a sua equipe, a galera vai achar que eu sou um desvairado ou eles vão falar, olha que é verdade? Acho que tem pessoas e pessoas. Tem que ter ouvidos de ouvir para conseguir ouvir umas verdades e não entender como um ataque, né? Porque eu acho que, É, às vezes, quando a gente faz essa formação, existe uma identificação muito grande com a profissão e o que, que a profissão faz e como que faz e etc. E isso enrijece muito essas outras possibilidades, né? De sair dessas caixas que são caixas criadas, né? então Também. me ajuda aqui, Vinhas, porque eu falei assim como e que as pessoas podem entender como um ataque, né? E eu reconheço que pode ser um ataque, pode ser entendida como um ataque, mas é só porque eu falei a partir do meu sentimento, esse é o sentimento que eu tenho. Eu não falei como Sim. uma análise ponderada, vamos refletir, não. Eu falei pelo meu sentir. Então, por isso que saiu assim. Mas eu não quero atacar ninguém, porque todas essas profissões da UTI salvam pessoas. Sim, Essa menininha não estaria viva se não tivesse a estrutura de uma UTI, de um hospital, de uma sonda, de um aparato mecânico para fazer ela respirar, de uma físio que vai fazer a respiração, que eu acho que é limitado fazer só a respiração, mas ela
fez a bebê viver, sabe? Então, eu não quero, eu não sou ninguém para poder diminuir para desvalorizar as profissões e todo o complexo de um hospital, de uma UTI, que é gigantesco. Se alguém for observar Uhum. tudo que tem no UTI, é um sistema gigantesco. Para ser incrivelmente valorizada, é muito difícil fazer a administração de um hospital, de uma é uma coisa incrivelmente incrível, de respeito incrível. E com todos os medicamentos de você colocou lá, seca a saliva, porque se ela engolir a saliva, tem toda uma intervenção gigantesca, altamente capaz e que salva, cuida das pessoas e salva vidas todo dia, em todo lugar. Então, eu, eu, eu não quero atacar ninguém e nem diminuir todo o bem que essas pessoas fazem. Então, eu só me expressei daquela forma quando eu digo que é um empobrecimento grotesco do ser humano, não é contra nenhum dos profissionais, dos milhares, que vai desde da instituição física do hospital, até todo mundo que trabalha lá para manter todo aquele colosso funcionando. Não estou atacando nada disso nem ninguém, mas eu estou sim atacando uma ideia que está por trás dos processos filosóficos que estão embutidos na formação dos profissionais. Sim. Existem, isso que eu estou chamando de filosófico, a gente pode chamar de outra coisa, mas existem crenças, existem pressupostos, existem algumas noções que falam é assim, que ninguém passa a discutir isso e E vai leva, só. vai se acumulando numa coisa incrível, num colosso. Então, isso, entre essas, é a crença de que um corpo é um corpo. É, uma Depois tem o estrutura, né? cérebro. É uma estrutura. O corpo é uma estrutura biomecânica. Tem o cérebro, que é um tipo de um computadorzinho. Muitas pessoas, neurocientistas e tal, falam contra a metáfora do cérebro como computador. Mas é a metáfora que ainda hoje reina em toda a neurologia. Então, o que reina é uma ideia de que o corpo é um conjunto de estruturas biomecânicas. Tem um computadorzinho que é o cérebro. E é isso que a gente mexe. Pega os exames de sangue, para não sei o quê, estimulação do boneco biomecânico e o cérebro vê o que ele faz. Parece, a gente está tão acostumado que parece que é legal isso que eu acabei de falar. Mas, se você vai ver o que está por trás, isso causa, isso tem limites, que é o que você está trazendo para a gente explicita. Você está mostrando situações em que, a despeito de todo a capacitação e as boas vontades de todos os profissionais ali, o médico não sabia como atuar, a físio não sabia, porque vai falar que não é dela, o médico fala que não é dele, fala que é da fono, as fonos também não sabiam, porque está fragmentado. E isso não é culpa de ninguém, é culpa de um sistema que Isso. O sistema fragmenta. funciona assim, é? É. E que, ao fragmentar dessa forma, faz essa coisa grotesca, que eu chamei de grotesco, que é você transforma a sua visão sobre o funcionamento orgânico, não inclui a pessoa. É, Então, acontece no vácuo, né? acontece não no vácuo, acontece Nem é no nas vácuo, numa estruturas mecânicas. estrutura. Acontece assim, É, o organismo não é uma pessoa. A sim, crença é muito estabelecida. O organismo não é uma pessoa. E ele é sim. tratado como um corpo orgânico que não é uma pessoa.
E eu estou dizendo que o que você funcionou é a mesma coisa que a mãe elefante funcionou, porque trata o sistema integrado. Não trata aquilo como um organismo, trata aquilo como uma coisa que quer, como uma coisa que tem medo, uma coisa que está sentindo desconforto, está sentindo conforto, está sentindo acolhimento, está acuada, está em choque, está em medo, está em susto. As emoções não ocorrem só como um comportamento orgânico. As emoções ocorrem, no nosso caso, como um comportamento da pessoa orgânica. Então, assim, Uhum. a nossa pessoa é orgânica na sua manifestação. E isso que a gente precisa entender e que na nossa formação de Feldenkrais a gente faz um longo percurso para tentar entender que a pessoa humana é orgânica na sua manifestação. Então você foi lá, voltando à bebezinha. Spástica, ela está claramente, você falou, claramente não está gostando. Só que, é claro, só para quem está sensibilizado a ver uma pessoa. Porque os outros que não, que estão dessensibilizados para isso, olham aquele bebê e não enxergam. Porque não estão enxergando a pessoa. No seu caso, você está enxergando a pessoa. Então você viu. Aí você falou, aí comecei a fazer. A primeira coisa que você disse, levantar no joelhinho. Ela tá aqui com o joelho, né? Aqui simulando um joelho. Você colocava a mão assim na dobra Uhum. do joelho. Só que ela, porque se ia mexer na cabeça, ela esticava tudo. Se ia mexer... Aí você foi indo, suave, dosando de acordo com o comportamento. Você não contou quantas vezes era para fazer. Faça Não, isso 7 vezes do lado esquerdo, 7 do lado direito e espere. Você não fez isso, porque você estava conversando. Você não sabe quantas vezes você vai ter que dobrar, dar um estímulo aqui. Você não sabe. Porque é uma pessoa, não é, sabe? Então você vai lá e você vai vendo. Ela fez assim, então menos. Ela não fez. Nossa, agora ela mexeu a cabeça. Gente, ela acaba de virar a cabeça para o outro lado. Eu estou mexendo na perna e ela virou a cabeça para o outro lado. Isso não estava prescrito. É impossível prescrever. É impossível prescrever. Então, porque você não sabia, você estava conversando com ela, até que ela aceitou, ela percebeu, ela entendeu. E quando ela entendeu isso, você falou, o tônus dela, toda a postura dela, o tônus suavizou. Ela que estava com um tônus espástico, um tônus alto, quer dizer, os músculos enrijecidos nela inteira. Não é que estava enrijecida aqui ali, ela inteira está assim. E aí a perna tá assim, vai ela mais menos, mas aí você foi, aí ela voltou. A partir do momento em que o tônus dela relaxou, ela começou a ter respostas nos estímulos orais em torno da boca que antes não estava tendo. Por quê? Porque tá com um grau de ativação tônica neuromuscular, que isso aqui, os estímulos nem chegavam, como eu falei no início. Uma vez que ela baixou, e por que ela baixou? Porque está tendo uma conversa tônica com um ser humano. Ela sabe que ela está sendo tocada por alguém. uhum. Não refletindo analiticamente, mas a Sim. sensação é, a experiência do toque humano já é por si só assim. Então, quando ela relaxou, o tônus postural geral é porque ela está dentro de uma conversa humana. Dentro dessa conversa, ela está em outro estado emocional. Ela está em outra ativação tônica, outro estado emocional. Aí você, dentro desse estado emocional, que é outro, começa a dar uma nova informação, que aí você foi explicando, ela começou a ter um comportamento na cervical, que você falou, era rígida o pescoço. Começou a poder mexer. No que começou a poder mexer aqui, começou a poder mexer a língua. No que começou a poder mexer a língua, ela começou a engolir a saliva e começou a poder aceitar a alimentação. Mas teve um passo a passo que você foi seguindo numa conversa que ela foi expressando isso, porque havia um contexto que esse tônus, é o que eu falei, a pessoa humana se expressa organicamente.
Então, esse tônus não é só porque o cérebro dela está assim. Porque o cérebro dela não evoluiu ainda totalmente, os músculos estão assim e a pessoa está assim, ela está num estado. Aí você toca aqui e faz uma sobrecarga. Aí depois você começou a tocar a cabeça e ela não tinha mais aquela reação exagerada. Uhum. Não só não tinha reação exagerada, como tinha aí os reflexos. Não só teve os reflexos, começou a juntar os reflexos no comportamento alimentar. Porque isso é a expressão de uma pessoa. O tônus é a expressão da pessoa, a expressão emocional orgânica da pessoa, do estado dela. Então você foi conversando a partir das sensações do corpo, na cabeça nem dava para conversar. Então você foi para a perna, depois você foi para o tronco todo, tronco com o quadril, você foi com a coluna e toda, você foi dando conversas para a sensação, para o modo como ela percebe o corpo dela poder ter novos sentidos internos, sentidos Uhum. integrativos para as habilidades do comer. Acontece que isso é natural para todo mundo ao nascer. Quando não vai natural, aí é que você tem que entender a natureza desses processos. E eu estou tentando descrever, embora ainda foi meio não totalmente claro aqui, mas eu estou tentando descrever como é diferente você tentar entender esses processos formativos do sistema nervoso a partir de um modelo corpo-pedaços e cérebro-computador e a partir de um modelo pessoa orgânica que se comporta dentro de uma interação viva. Uhum. E quem tem habilidade de ver isso, como você, consegue conversar de modo que tem efeitos de integração que o passo a passo mecânico algorítmico protocolado não vai dar nunca, porque não dá para ter a conversa entre pessoas orgânicas. Sim. Não dá espaço, né, para escutar o outro. É um monólogo, E o é outro aí rígido. não vai ser integrativo. Ele não vai conseguir É. se integrar. Como que o cérebro vai Uhum. se montar? É. O que eu acho impressionante é que a gente funciona tão bem instintivamente que a gente não sabe avaliar a riqueza dos comportamentos instintivos que regulam o nosso corpo, desde o nascimento Sim. até sempre. A gente só toma isso como algo que acontece. Ah, é isso aí. É pressuposto, isso aí acontece. Em espanhol, tem uma expressão em espanhol que é dá por sentado, que aqui a gente não tem uma expressão que é assim, take for granted, em inglês. Aham. Eu não consigo uma expressão ainda tão boa em português, que assim acontece, é assim, vai acontecer. É. Então a gente não sabe apreciar a riqueza que está por trás. E, nossa, tem muita coisa a se falar dentro disso tudo, né? Mas tendo falado isso, ah, o que você me diz? Diz alguma coisa de mim. É muita coisa, né? Daria para a gente ficar falando aqui umas 3 horas, eu acho. Tem muitos tópicos quando. É isso. Não é instintivo, né? Só que você precisa aprender a escutar, se reaprender a escutar, né? Que eu acho que que a gente vai perdendo, principalmente os adultos, né? Acho que a gente tem um processo ao longo da vida de se distanciando dessa escuta mais refinada de si e dos outros, né? Então, teriam muitos outros tópicos ainda para falar dentro desse É, caso, mas acho que a ideia já deu. principal é um tanto sobre isso, É isso sobre aí. percepção, sobre essa questão É, da formação, eu acho que é uma coisa importante também, né? é, De Eu queria ter dado um destaque para as técnicas, estratégias Feldenkrais que você foi usando, né? Mas fiquei mais nesse plano macro, que é o a gente mais. pode, a gente pode combinar de falar também depois. Depois, se a gente Porque conseguir eu nos acho que é nossos.
outro direcionamento, né? É outro Falar das direcionamento. técnicas. Para falar da técnica, de fazer assim, como vai, É, né? É, a gente aqui não falou das técnicas porque é muita coisa, mas a gente falou é. dessas conjunturas maiores. Obrigado, Vinhas. Obrigado, então. Como eu falei no Obrigada, Han. início, Tava morrendo de saudade dessa que traz elefantes e muito, é muito bom. Eu adoro essas reverências. Eu tô morrendo de saudade do núcleo. Tomara que ano que vem consiga estar mais próxima. obrigado, Vinhas. Beijos. Obrigada, beijo. Felizes, todos o pessoal aí de Brasília que é atendido pela Vinhas. Beijo.